ao livro de Ezequiel 37. Fica comigo aí e deixa o Senhor falar com você, ok? Ele diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos, né? E eu já observo com você aqui quem o levou até esse vale, né? Então aqui diz que foi a mão do Senhor que estava sobre ele e que pelo espírito dele, ele foi levado até esse vale de ossos, né? Então você fica pensando, puxa, será que o Senhor pode me levar a lugares assim? Sim, ele pode. Ele faz, e aqui olha o versículo 2, ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. Isso nos fala o quê? De movimentação, né, de um lado para o outro, e nos fala também de uma avaliação, quando ele ali percebe que tem uma quantidade enorme de ossos, e qual era o estado desses ossos, né? Não era simplesmente ossos ali, mas que eles estavam muito secos. Quer dizer que era algo que já estava há muito tempo naquela situação, tá? E no versículo 3, diz que ele recebe uma pergunta. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: eu farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então essa primeira parte aqui, vocês vejam que quando é feita essa pergunta, poderão esses ossos tornar a viver? Isso nos remete, né? Ali, o Senhor, claro, está comunicando a ele, que é Ezequiel, algo a respeito de Israel, né? A toda essa situação de alerta que Israel vem tendo, né? De como Israel estava numa situação muito ruim por causa de sua desobediência, por causa do seu pecado. Então, assim estava Israel. Nós vamos ver que lá na frente o Senhor fala sobre isso, esse estado de Israel, tá? Mas também nos remete aos dias de hoje, as situações que nós olhamos e que aos nossos olhos parecem secos. Sabe aquela situação que você olha na sua vida e você diz, meu Deus do céu, eu não consigo ver vida mais nisso. Eu não consigo mais ver solução, eu não consigo mais ver resposta nisso. Eu não consigo imaginar que exista uma solução para isso, porque ossos secos, sequíssimos, são isso. São coisas que você olha assim, já está morto. Isso aqui, humanamente, você olha para uns ossos secos e você diz, isso aqui não pode mais voltar a viver, não tem mais solução. E eu pergunto para você, quantas vezes você já passou isso na sua vida? Quantas vezes você se deparou com uma situação de vale de ossos secos na sua vida, tá? Mas perceba aqui, até quando eu preguei sobre isso no domingo, na igreja, né, umas semanas atrás, eu falava assim, aqui só há duas posições em que você pode estar, né? Ou você está no lugar do profeta, que vai ser a voz de Deus, que vai dar vida a esses ossos mediante o Espírito de Deus, ou você vai ser esses ossos secos, que precisam de vida, e que precisam desse sopro de vida. Independente de qual seja a situação, Deus é poderoso para agir de uma forma ou de outra. Deus é o que dá vida e Ele muda situações, Ele muda a realidade. E aqui diz o seguinte, é uma ordem, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E isso nos dá clareza de que é a palavra do Senhor posta no seu coração, no meu coração, mediante a ordem do Senhor, que vai trazer vida às situações. Então, a necessidade de ter uma palavra de Deus no teu coração, né? Isso que nós estamos fazendo nessa manhã aqui, nos enchendo com a palavra do Senhor. É isso que vai colocar movimentação às situações paradas, às situações mortas em nossas vidas. E olha que ele continua dizendo, eu vou colocar tendões, né? Eu vou fazer aparecer carne, vou cobrir de pele e porém um espírito em vocês. Por quê? Então ali começa a tomar forma aquele corpo, aquilo que estava só em ossos secos, de repente começa a ser tomado por tendões, que dão movimentação ao corpo, né? É coberto com carne, que são a musculatura. Você e eu sem músculo, nós não paramos em pé.
Então você veja que o Senhor vem estruturando todo aquele corpo, ele vem colocando, né, tendões, carne, pele, que é a proteção de todos os órgãos, né? É o maior órgão do nosso corpo hoje, é a pele, né? Então ele recobre com aquela pele e então ele diz: eu vou colocar um espírito em vocês e vocês terão vida. É isso que o Senhor faz. E ele diz: então vocês saberão que eu sou o Senhor. E ele continua dizendo: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Isso aqui me faz ver, e você também vê, a obediência de Ezequiel, como Ezequiel ele é obediente. Ele é um profeta. E o pastor Alex tem falado todo esse tempo, né? Como a obediência de Ezequiel. Quantas coisas ele sofreu por obedecer também à vontade do Senhor, né? Mas ele está ali, independente de qualquer coisa. Ele tem obedecido, ele tem obedecido. O pastor Alex tem pregado muito sobre isso, sobre a questão de obediência, né? Jesus Cristo também foi obediente. E ele aprendeu também por meio do sofrimento. Diz que ele foi aperfeiçoado nisso por meio do sofrimento, obediência. E ele fala aqui, ó: enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Quando teve uma palavra, quando teve uma profecia, os ossos começam a se juntar e isso começa a fazer um barulho. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, aqui vem daí a segunda palavra, a segunda profecia, que diz assim: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Olha só o que o Espírito produz nesses ossos. Ele traz vida, ele coloca de pé. Então assim, às vezes você se vê numa situação que você não consegue mais ficar de pé, e fala assim: poxa, eu não consigo mais, eu não tenho mais forças para enfrentar isso. Então assim, deixe que o Senhor te use e fale assim: Senhor, coloca o teu Espírito sobre minha vida, vem com o teu Espírito, toma minha vida, porque assim, ele não vai fazer nada que você não queira, que você não permita, né? O Senhor, ele é muito gentleman nisso, né? Ele não vai fazer nada que você não queira que ele faça. Mas assim, se você fala assim: Espírito Santo, toma conta da minha vida, se apodera de mim, me coloca de pé, faz a tua vontade, você vai ver como o Senhor vai te colocar de pé interiormente, né? Aquele que está abatido, que ele está prostrado. E ele diz aqui assim, ó: então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Lembra que eu falei do estado de Israel? Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Isso era o que estava na boca de Israel. Olha só, nós estamos nessa situação por quê? Por causa da nossa desobediência. Porque nós não quisermos ouvir a palavra do Senhor. Deus usava muito os seus profetas, né? Hoje Deus usa os seus pastores, né? E o povo não ouvia. Não queria ouvir, nunca ouvia, e ficava sofrendo por causa dessa desobediência, tá? Então eles estavam nessa situação onde eles mesmos começaram a dizer: nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Quer dizer, não temos mais esperança, estamos terminados. Isso era o que Israel dizia. Porém o Senhor tem uma última palavra, e ele diz: por isso profetiza e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Olha só essa primeira parte, gente, que maravilhosa que é, né? Porque ele está dizendo aqui assim, ó: hoje vocês estão se vendo numa situação que vocês se acham dentro de um túmulo, tá? Vocês estão olhando assim: poxa, não tem saída. E o Senhor está dizendo: eu vou abrir o túmulo de vocês. Até agora vocês estavam nos seus túmulos, mas eu vou abrir o túmulo e vou fazer vocês saírem daí. Então ele vai abrir
e vai fazer o povo dele sair desse túmulo. E ele diz aqui, ó, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. E ele diz, porém o meu espírito em vocês. Detalhe que essa palavra espírito aqui, nessa segunda parte, está em letra maiúscula. Diferente de quando ele fala sobre os ossos secos, que ele fala que vai colocar o espírito, é com letra minúscula. Aqui ele está falando do próprio espírito dele. Aqui ele está dizendo, eu vou colocar o meu espírito em vocês. Por isso que é com letra maiúscula. O meu espírito vai ser colocado em vocês. Então vocês viverão. É só mediante o Espírito de Deus em nós que nós podemos viver em toda a plenitude que o Senhor tem para mim e para você. E ele fala assim, eu vou se estabelecer em sua própria terra. Quer dizer, eu tenho um lugar que eu planejei para vocês e o meu plano nunca mudou. Mas o Senhor precisa de um alinhamento. Aqui no caso de Israel, era que eles voltassem à obediência. Então o Senhor tem que trazer eles. Ele falou assim, eu vou abrir o túmulo de vocês. Vocês estão nesse estado, por quê? Porque vocês desobedeceram, vocês não ouviram a voz do Senhor, vocês foram rebeldes. Mas agora eu estou restaurando vocês. Estou dando uma nova esperança e colocando o meu espírito em vocês. A segunda parte, olha o que a palavra do Senhor diz. Esse aqui é o 37, versículo 15. Esta palavra do Senhor vem a mim, filho do homem. Escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. E num outro pedaço de madeira, você vai escrever o seguinte: vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Lembra que estavam separadas as nações ali de Israel? Então aqui ele diz assim, ó, junte-os numa única vara, para que se torne uma só em sua mão. Quando seus compatriotas perguntarem, você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José, e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim, farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Olha o Senhor aqui unificando algo na mão dele. Versículo 20. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, tirarei os israelitas das nações para onde foram, vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Sempre o objetivo de Deus foi ser Ele o único rei sobre todo o povo de Israel. Assim como Ele quer ser o único rei das nossas vidas. Então aqui aquilo que estava dividido, o Senhor torna unificar e falar, eu vou trazer vocês de novo para a terra, vocês vão ser um só e eu vou ser o Deus, eu vou ser o rei sobre vocês. Tá? E aqui o versículo 24 ele diz, o meu servo Davi será rei sobre eles e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Olha que palavra maravilhosa, assim. Né? Você veja que o Senhor é aquele que corrige, mas Ele faz porque Ele é um Pai que ama. Né? Então aqui Ele está restaurando a sorte de Israel, está trazendo Israel para debaixo dos seus braços, para os seus cuidados, como sempre foi o plano do Senhor. E Ele aqui, ó, né? Eu gostei muito quando Ele diz assim, minha morada estará, versículo 26,
Eu os firmarei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Que eu e você tenhamos a plena convicção de que o santuário do Senhor está em nosso meio. Ele diz: a minha morada estará com eles. Hoje a morada do Senhor está conosco, está à disposição. Fazer a sua vida, a minha vida, uma morada permanente do Senhor. Afinal de contas, Ele decidiu habitar dentro de nós, fazer morada dentro de nós. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele está dizendo assim, eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão ser o meu povo. E ele fala, então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre. Gente, santuário de Deus permanentemente em você. Ele diz aqui, as nações saberão que eu, Senhor, santifico Israel. Que você fique com essa palavra, sabendo que o santuário do Senhor, que está em nosso meio, que está entre nós, vai fazer com que todas as nações, todas as pessoas ao redor, todos aqueles que se aproximam, todos seus vizinhos, sua família, quando o santuário do Senhor está dentro de você, e ele pode ser o seu Deus, isso mediante obediência, gente, tá? Sendo obediente ao Senhor, as nações saberão que eu, Senhor, santifico Israel. Eles vão saber que o Senhor tem santificado a sua vida e que Ele é a sua morada permanente, né? Então aqui, gente, fiquem com essa palavra de Ezequiel 37 hoje, né? Seja a voz do profeta que dá voz, né? Que é a voz de Deus sobre esses ossos secos, que dá vida, né? Mediante o Espírito de Deus, porque o profeta só obedeceu. O profeta só foi obediente àquilo que o Senhor ordenou, né? E se você de repente está numa situação em que você se vê como ossos secos, não se preocupe, porque também o Senhor está dizendo para você hoje que o Espírito dele vai estar entrando em você, vai estar colocando pele, carne, tendões e vai estar te colocando de pé. Creia nessa palavra. O Senhor vai colocar você de pé. O Senhor está mudando, está fazendo uma movimentação e vai tirar você desse estado que você está, para colocar num estado onde você possa estar de pé e possa ser também como um profeta que vai dar vida aos outros. O Senhor muda cenários, não importa qual seja o cenário, o Senhor muda os cenários. E aqui, na segunda parte, fique com a palavra que diz que o Senhor fará morada em vocês. Mas permita que Ele faça, Senhor, eu quero ser sua morada inteira. Faz, morada em mim, Senhor, toma conta da minha vida mesmo, E esse santuário do Senhor vai nos santificar dia a dia. E essa santificação vai produzir algo maravilhoso em mim e você, amém? Para quem chegou depois e não viu o pastor Alex, ele já saiu cedíssimo longe de casa,